E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que esteja bem juntamente com os familiares de vocês. A gente vai para mais uma aula de física e na aula de física de hoje a gente vai falar sobre potencial elétrico. Pessoal, a gente já conhece esse conceito de física, né, que é a ciência exata que tem por objeto de estudo os fenômenos que ocorrem na natureza. E através do entendimento desses fenômenos da natureza, nós podemos entender como que as coisas acontecem em nosso dia a dia. Então, venho repetindo isso sempre, tá? Em minhas aulas para vocês, para que vocês tenham em mente, tá certo? Que a física é uma ciência exata, tá? E é graças à física, tá certo? Que a gente tem em nosso cotidiano coisas como rádios, TVs, celulares, computadores e tantas outras coisas, pessoal, que nós só temos graças aos estudos da física, tá certo? Bom, dentre esses tantos conceitos da física, o de hoje que a gente vai estar vendo é o conceito, tá, de potencial elétrico. Inclusive, né, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisazinha aí na internet para ver, né, alguns outros conceitos relacionados com o potencial elétrico, com esse conteúdo que a gente vai estar trabalhando, tá? Um deles foi o que é trabalho de uma força elétrica. Pessoal, de uma forma bem rápida, né? E na verdade bem sucinta, trabalho é o produto da força, tá, exercida sobre um corpo pelo deslocamento deste corpo na direção desta força, tá? Então, sendo assim, o trabalho da força elétrica num campo elétrico, aí a gente tem, ó, o trabalho da força elétrica é igual à força elétrica, aquela força elétrica lá que a gente encontra na lei de Coulomb, vezes o deslocamento, tá ok? Bom, seguindo aí, o que é tensão elétrica? É a quantidade de energia, pessoal, armazenada em cada coulomb de carga elétrica, tá? Quando esta se encontra em regiões em que há um campo elétrico, já vimos aí um campo elétrico, né, pessoal? E esse campo elétrico não pode ser nulo, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Como podemos definir potencial elétrico? Agora sim, potencial elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme. Bom, potencial elétrico, pessoal, é uma grandeza física que foi proposta a fim de descrever campos elétricos de forma que pudéssemos medir, né, esses campos elétricos escalarmente, né? Na física, nós definimos potencial elétrico como sendo o quociente da divisão entre a energia potencial elétrica e o valor da carga. Bom, a gente calcula o potencial elétrico em uma carga pontiforme, tá, pela seguinte fórmula, ó, tá aqui, tá? Potencial elétrico, ainda se usa a letra V, inclusive potencial elétrico ele é medido em volts, tá? A gente tem a constante eletrostática aí que a gente já conhece, né? Constante eletrostática, e tem a quantidade da carga dividido pela distância. Então tá aqui, ó, potencial elétrico em volts, a constante eletrostática, tá, em newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, a quantidade de carga elétrica em coulomb e a distância, né, em metros. Bom, a gente deve lembrar, né, que quando se trata do vácuo, né, quando essa constante se encontra, quando a carga se encontra no vácuo, a constante é essa que a gente vem trabalhando, 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, mas esse valor ele muda dependendo do meio, tá? Bom, a gente vai trabalhar alguns exemplozinhos aqui. No primeiro exemplo diz o seguinte: determine a intensidade do potencial elétrico produzido por uma carga elétrica de 15 microcoulomb localizada no vácuo a uma distância de 0,01 metro da carga. Aí a gente tem aqui a constante, tá? E tem também o valor do microcoulomb, tá? Que é 10 elevado a menos 6. Daí a gente vai ter
Potencial elétrico, tá? A gente não sabe, desconhecido. A constante eletrostática está aqui. A quantidade de carga 15 microcoulomb, ou seja, 15 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a gente tem a distância, né, pessoal, que é 0,01 metro, ou seja, 10 elevado a menos 2 metros. A formulazinha aqui, tá? E a gente vai substituir, né, na fórmula, né, a gente vai substituir os valores aqui, tá, da constante, da quantidade de carga e da distância, já que nós queremos encontrar a intensidade do potencial elétrico. Daí a gente tem, ó, potencial elétrico igual a 9 vezes 10 a nona vezes 15 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é 10 elevado a menos 2. Vamos multiplicar, né? 9 vezes 15, 135, e aqui conserva a base e efetua o expoente 9 menos 6, 3, dividido por 10 elevado a menos 2. Beleza? Potencial elétrico igual a 135, conserva a base, que é 10, elevado à terceira, menos, esse menos aqui é porque o menos 2 está passando para o numerador, então a gente, na verdade, a regra é conserva a base, né, e subtrai os expoentes. Então 10 é a base e nós vamos subtrair os expoentes. 3 menos menos 2, menos por menos dá mais. Potencial elétrico 135 vezes 10, 3 mais 2, 5, 10 à quinta potência. Bom, pessoal, a gente vai transformar isso aqui em notação científica, né? A gente sabe que esse número aqui tem que ser menor do que 10 e maior do que 1, então a vírgula vai andar 2 casas decimais para a esquerda e a gente acrescenta 2 unidades aqui, né? A gente vai somar, é como se estivesse somando, tá? Um 2 aqui, tá? Porque a vírgula andou para cá, então fica 10 elevado à sétima potência. Energia, a intensidade do potencial elétrico é 1,35 vezes 10 elevado à sétima potência volts, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Não é nada complicado, é bem tranquilo, tá, de se fazer. Bom, vamos passar aí para mais um exemplo, exemplozinho 2 aqui, ó. Determine a intensidade do potencial elétrico produzido por uma carga elétrica de 13, aqui é nanocoulomb, localizado no vácuo a uma distância de 0,1 metro da carga. Aí a gente tem a constante, e nanocoulomb, pessoal, é 10 elevado a menos 9, tá bom? Então a gente vai ter a constante, ou melhor, a potencial elétrico desconhecido, a constante está aqui, ó. A quantidade de carga 13 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, substitui o N, né? O N é 10 elevado a menos 9, e a distância 0,1, que é 10 elevado a menos 1, beleza? Bom, seguindo aí, formulazinha, e a gente substitui aí os dados, né, pessoal? Ó, a constante está aqui, 13 vezes 10 elevado a menos 9, está aqui também, né, que é a quantidade de carga, dividido por 10 elevado a menos 1, que é a distância. Aí eu vou ter 9 vezes 13, 117, 9 menos 9, 0, 10 elevado a 0, 117 vezes 10 elevado a 0, conserva a base, subtrai os expoentes, aí fica menos por menos dá mais, fica 117 vezes 0 mais 1 é 1, 10 elevado a 1 é 10, né? Então 117 vezes 10, que dá 1170 volts. Essa daqui é a resposta, tá, pessoal? Ó, 1170 volts, beleza? Então é isso, não é difícil, tá? Vou deixar aqui essas questõezinhas para vocês fazerem, tá bom? Vou mandar aí no grupo de WhatsApp
Qualquer dúvida também eu estou à disposição, beleza, pessoal? Forte abraço, tá? Fiquem com Deus. Dúvidas no PV, tá ok? Tchau!